Oi meninas, tudo bem? Oi Glaucia, oi Nath. Oi Nayara, tudo bem? Oi Mari, oi Lu. Ó, o Dr. Paulo já entrou. Eu vou aceitar aqui a solicitação dele. Oi, Dr. Paulo, tudo Tudo bem? bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, Tudo doutor, bom. obrigado por ter aceito participar da live. Eu gostaria que o doutor se apresentasse para as meninas que não o conhecem, de onde o doutor é, qual a sua formação. Então, eu sou o Dr. Paulo, eu moro em Maringá, Paraná. Eu fiz, antes da cirurgia plástica, a gente faz cirurgia geral, eu fiz em Londrina e fui fazer a cirurgia plástica no Rio de Janeiro, no serviço do Dr. Ronaldo Pontes. O Dr. Ronaldo Pontes é um médico, um cirurgião plástico muito famoso por face também. Ele é da época do Dr. Pitangui, né? Os dois são os pioneiros e hoje acho que ele é o mais antigo cirurgião plástico atuante no Brasil. Nossa, quantos anos ele tem? Ah, bastante. Ele não conta pra gente, Ah, não conta. mas ele é muito experiente, não treme, é incrível a cirurgia dele. Assim, uma cirurgia linda, acho que todo cirurgião plástico um dia deveria assistir uma cirurgia dele. Então, doutor, acho que vai dar início às perguntas aqui. As meninas podem estar mandando aqui, comentando na live ou na caixinha de perguntas, que tem uma interrogação. Eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Por que a prótese de silicone fica gelada durante o inverno? Na verdade, não é só a prótese, né? A prótese é um material externo com tecnologia para estar dentro do corpo, né? E com o resfriamento da temperatura, a prótese também resfria. É que o nosso corpo tem propriedades para manter uma temperatura constante. Aí pode sentir alguma coisinha, mas é difícil a paciente vir reclamar disso daí. É uma ou outra paciente que nota mais e daí fala um pouquinho. E eu acho que é mais aqui no sul, né, que a prótese fica gelada, né? Isso, quanto mais para o sul, mais frio, né? Lá para o norte do Brasil é mais quente, a temperatura mais agradável assim, o ano inteiro. Eu não gosto muito de É, frio. acho que elas nunca experimentaram pegar na prótese e sentir que tá gelada. Isso. Aconteceu coisa semelhante que eu não sei quem famoso postou de botar uma luz do celular na prótese, ilumina a prótese Ah, inteira. Aí virou febre. Minhas pacientes colocando, perguntando. É mais sim, ou as menos meninas isso. também, elas mandavam daí, né, a foto do seio brilhando. Isso, bem isso. Vou seguir uma pergunta aqui da Elisângela. Ela perguntou: hoje em dia precisamos trocar a prótese ou não precisa mais? Não, antigamente vinha no selo da prótese que ela precisava ser trocada com 10 anos. Hoje em dia isso não existe mais. A gente sabe que a prótese dura muito mais que isso, mas eu falo para todos os meus pacientes que a prótese não é eterna, né? A gente não tem um tempo certo que precisa trocar, mas a gente precisa estar acompanhando ela, um próprio ultrassom de mama, que geralmente as mulheres fazem de rotina, né, a cada ano, 2 vezes por ano, já dá para dar uma olhada na prótese, na cápsula, no envoltório, ver se tem líquido, né, e estando tudo bem, a gente vai mantendo a prótese, ela não precisa mais ser trocada. Uhum. Qual a diferença entre por baixo e por cima do músculo? O músculo que a gente fala, por baixo e por cima, é o músculo peitoral maior. Né? A prótese ela pode estar basicamente por cima do músculo ou por baixo do músculo. A diferença é que o músculo ajuda a recobrir a prótese. Tem pacientes que têm muito pouca mama, muito pouco tecido. Aí nesses pacientes é como se a prótese ficasse muito perto da pele. A gente tem a pele e a prótese vai ficar muito perto. Aí a gente precisa recobrir com o músculo para ela ficar um pouquinho mais distante da pele. Essa é a diferença, que quem tem muito pouco tecido, a gente obrigatoriamente tem que colocar por baixo do músculo. Todos os outros casos é uma questão de avaliar caso a caso para ver se tem necessidade ou não, né? Dependendo de tamanho, qualidade de pele, tudo isso aí vai influenciar. Uhum. A Fernanda Rocha perguntou: a segunda lipo é mais complicada? A segunda lipo, ela sempre tem um pouquinho de fibrose, né? A gente faz a lipo para não ter fibrose, mas sempre tem um pouquinho, então a segunda lipo é sempre um pouquinho mais complicada
né, do que a primeira. A terceira é mais complicada um pouquinho que a segunda. Tem que ter mais cautela na hora de passar a cânula, né? A drenagem linfática, que a gente vai falar depois, é muito importante para evitar essa fibrose, evitar uma fibrose em excesso, mas um pouquinho assim sempre faz. E aí a segunda lipo, a passagem da cânula fica um pouquinho mais difícil. Dá mais trabalho para o cirurgião. Obrigada, doutor. Que tipo é a prótese de silicone das americanas? Por cima ou por baixo do músculo? Como obter aquele resultado explosivo e com a prótese toda marcada? Na verdade, a prótese das americanas são próteses grandes. As marcas que tem aqui são basicamente as mesmas marcas que tem disponível lá. Aí vai da escolha de cada cirurgião. O que elas fazem são próteses muito grandes, né? Próteses de tamanho exageradamente grande, elas vão trocando com o passar do tempo, sempre por próteses maiores, até chegar naquele tamanhão grande, né? Eu sempre oriento meus pacientes que se colocar uma prótese muito grande de uma hora para outra, a pele vai distender de um dia para o outro, né? Ela distende de uma hora para outra e a chance de ter estria é sempre maior, né? Então, se a gente colocar uma prótese hoje, daqui 5, 6 anos, a gente aumentar um pouquinho, a gente consegue chegar em resultados melhores, com menos estrias, né? E daí tá uma mama maior. Mas as americanas basicamente são próteses grandes, né? Elas colocam por cima, por baixo do músculo, mas a diferença é que é grande. As marcas que tem lá são as mesmas marcas que tem aqui. A diferença vai ser a escolha de cada profissional. Mas e pode colocar tamanhos tão grandes assim por baixo do músculo? Tanto por baixo quanto por cima do músculo pode colocar tamanhos grandes, né? Vai depender do tamanho da caixa torácica da paciente, da projeção da prótese, tudo isso daí. O que acontece é que quanto maior a prótese, mais você vai ter que soltar o músculo, né? Para caber, para a prótese se acomodar bem ali embaixo. A Vanessa perguntou: quantas sessões de drenagem recomenda após a abdominoplastia? Eu sempre recomendo no mínimo 10 sessões e daí a gente vai avaliando se precisar mais disso daí. Algumas pacientes incham um pouquinho mais por tendência, às vezes por uma cirurgia um pouquinho maior. A minha abdominoplastia sempre tem pelo menos um pouquinho de lipo dos flancos, do epigastro, a parte de cima da barriga. Então sempre tem uma lipinho. Então sempre faz no mínimo 10 sessões de físio. Às vezes a minha físio vai até no centro cirúrgico, coloca aqueles tapings para ajudar. A gente tem notado que quando coloca o taping, a quantidade de sessões que necessita é menor, porque o tape já vai agindo desde o momento que eu acabei a cirurgia, ela já está lá para colar. Mas no mínimo 10 sessões. E esse taping, para que ele serve exatamente? Como que ele funciona? Eu já vi meninas que ficam até no seio, né? Ele fica Isso. todo... O taping, quando a mama incha, por exemplo, colocou na mama, a mama vai inchar. Ele orienta o inchaço para escoar o inchaço. Ele orienta como se fosse uma drenagem já está sendo feita. A mama vai inchando, mas ele é meio adesivo, faz uma compressão e orienta o inchaço para já ir drenando, para não deixar só inchar e depois fazer a drenagem linfática. É como se a paciente, desde o primeiro minuto que acabou a cirurgia, já está agindo alguma coisa de drenagem linfática nela. Opa. Desculpa, sempre me ataca a rinite, independente do horário, quando eu vou fazer live. Assim, no dia a dia, até não fico com tanto espirro, sabe? Mas chegou a live, me ataca a rinite. Não sei porquê. É sempre assim, na hora que está ao vivo, que está falando, daí... Doutor, o que você acha da bioplastia? Então, bioplastia, na verdade, é o termo que ficou para quando a gente vai fazer um preenchimento com material que não é reabsorvido, né? Todos os preenchimentos, todas as bioplastias com material não reabsorvível, eu não gosto. Esse material vai ficar ali por tempo indeterminado e amanhã ou depois você pode ter uma dor de garganta, vai ter bactéria circulando por tudo e uma bactéria pode ir lá e grudar nesse material e desencadear uma infecção. Se o material é ácido hialurônico, essas coisas que o corpo metaboliza, uma hora ele vai acabar, não vai ter esse material. Mesmo que grude uma bactéria ali, que a gente tem casos que tem uma infecçãozinha local, uma hora isso aí vai ser degradado, a gente pode usar hialuronidase. Então, bioplastia com materiais que
não são reabsorvíveis, que são sintéticos, puramente sintéticos, eu não gosto, a gente não faz no nosso consultório. Uhum. Então, no caso, até quem faz preenchimento labial tem que evitar de ficar doente para evitar que tenha alguma bactéria que chegue ali. Na verdade, tem uma sigla que chama ETIP, que é o edema tardio. Isso daí acontece quando você, por algum momento, a mulher pode ter uma infecção urinária, que seja, essa bactéria vai circular no corpo inteiro. E ela pode ter o azar dele ir lá e pegar um grânulozinho de ácido hialurônico. Aí vai fazer um edema ali, e normalmente elas, por exemplo, de olheira, ela sente umas bolinhas, né, de preenchimento de suco, mas isso aí passa com o tempo. O que a gente tem que fazer é tratar normalmente com corticoide, 3, 4 dias anti-inflamatório, que resolve. E tratar a Nossa, que legal. infecção que ela teve. É raro Aham. isso, E mas às vezes até na acontece. prótese também ou não? Na prótese de mão é muito difícil, né? A prótese de mão, quando a gente coloca, o corpo faz uma cápsula em volta dela. Ela tem que ser 100% estéril, para não deixar uma bactériazinha ali. O corpo faz uma cápsula, basicamente isolando a prótese, né? E daí, pela cápsula em volta dela, tem toda a circulação de sangue, tudo isso daí. Mas normalmente a cápsula isola a prótese. Uhum. A Rosângela Franciscarelli, acho que é parente do doutor. Né? É, embaixo do músculo, a prótese precisa ser maior? Eu, a gente tem a ideia de que o músculo segura um pouquinho a prótese. Então, para eu ter o mesmo resultado, normalmente eu aumento um pouquinho a prótese quando eu coloco por baixo do músculo. Uhum. Em média, quantos ml, milímetros que... É, ml, ml. isso. Confundi. Por exemplo, assim, uma prótese de 260. Se eu vou botar ela por baixo do músculo, eu subo para um número, que vai para 280. Dá 20 ml. É pouca coisa. Para a gente ter mais ou menos o mesmo resultado. Porque o músculo ele é forte, ele é uma estrutura, ele acaba que ele segura um pouquinho a prótese. Então eu gosto sempre de subir um númerozinho quando eu vou botar embaixo. Uhum. Aproveitando esse engate da prótese, a Elisângela perguntou: tem que usar dreno na prótese ou não é necessário? Não é necessário usar dreno. Alguns médicos usam para monitorar sangramento, monitorar a secreção, para deixar a mama bem enxutinha, tirar o ar todo ali de dentro, né? Quando a gente faz incisão pelo sulco, que é aquela incisão que fica embaixo da mama, eu gosto de deixar um dreninho, ele fica algumas horas só, para deixar a mama 100% seca. Porque se a gente pensar que a paciente vai ficar em pé, qualquer gotinha de líquido que tem, ela vai parar lá na incisão, né? Pode atrapalhar um pouquinho a cicatrização. Então eu gosto de colocar dreno quando eu faço a incisão por baixo, mas tem paciente que relata que não teve uma experiência muito boa, essas coisas com dreno, né? Não é uma coisa que é 100% necessária. Vai muito do intraoperatório ali. Paciente que não sangra nada, 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 a gente não coloca. Sangrou um pouquinho, né? Mesmo com os exames normais, mas às vezes a paciente sangrou um pouquinho, você vê que tá uma babaçãozinha, aí eu deixo um dreninho, ele fica algumas horas só. Por exemplo, cirurgia normalmente 7h30 da manhã, antes do final da tarde eu tiro o dreno já. Uhum. E o dreno ele fica aqui no final da cicatriz? Por exemplo, na prótese de mama? Dá para sair pela cicatriz, mas às vezes eu faço uma lipinho da região da axila, em cima da prótese. Como se fosse a parte de cima da prótese lateral, que fica aquele gordinho do sutiã. Para eu fazer essa lipinho, eu faço uma incisãozinha mínima embaixo da axila, de meio centímetro. E é por esse orifíciozinho que eu saio o dreno. Já deixo Nossa, um, bem. já deixo um pontinho passado, quando a gente tira o dreno ele já fecha. Então a paciente não ganha furinho nenhum por causa do dreno, porque já tem esse Uhum. furinho para fazer a lipo. Uhum. É mínimo a cicatriz. Mínimo, menor de meio centímetro. O dreno é super fininho, né? A gente não tem casos que a paciente reclama que teve dor para tirar o dreno, elas têm um pouquinho de medo às vezes, algumas, né? Mas não dói nada para tirar o dreno, você tira o dreno, fica o curativinho, o ponto já está passado, não fica cicatriz nenhuma. Uhum. Obrigada, doutor. O que acha da drenagem linfática no pré-operatório? No pré-operatório, aquelas pacientes que costumam inchar muito, que não tem tempo de trabalho até a última hora, às vezes está com um pouquinho inchado, fica muito de pé, os pés incham, o pé incha um pouquinho, eu acho que é legal.
Ela chega ali desinchada, bonitinha. Mas não é uma coisa assim que eu peço muito para minhas pacientes, né? No pós-operatório, 100% delas fazem. Agora, no pré-operatório, a gente avalia de caso para caso. Normalmente, a gente não faz no pré-operatório. A Bélia Caldas quer saber quanto tempo, em média, costuma durar a roxidão no corpo após a lipo. Aí vai de paciente para paciente. A fisioterapeuta que faz os meus pós, ela fala que os nossos pacientes ficam pouco roxos. Mas normalmente ali em torno de uma semana, às vezes até 10 dias você vê algumas marquinhas. Os nossos pacientes não costumam ficar aquele roxão inteiro, ficar preto, que eu já vi alguns casos, né? Mas assim, um roxinho ou outro sempre tem. E normalmente com 7, 10 dias ele já está saindo. A gente receita iridoide, faz compressa, né? E aí o roxo vai saindo. Acho que o que as meninas não entendem é que é possível lipar bastante, né? Mas sem deixar a paciente roxa. Sim, Porque alguns acabam deixando roxa para dizer que, ai, lipei que tudo que lipou podia. bastante. Não é nada isso. Antes de lipar, a gente infiltra uma substância, né, um soro, junto com um vasoconstritor, que faz a constrição dos vasos, para sangrar menos, para ficar menos roxo, né? Isso é fundamental. A paciente fica menos roxo, sangra menos, recupera mais rápido. Uhum. A próxima pergunta é: qual o tempo de duração do Botox? Quando ele começa a sumir do organismo? O Botox, quando a gente injeta ele, ele vai demorar de 4 dias a uma semana para começar a agir. Depois que ele agiu, que ele paralisou os pontinhos que a gente quis, ele tem que durar pelo menos 4 meses. A gente fala que a duração é de 4 a 6 meses. Durar mais que 6 meses é muito difícil, é um caso ou outro raro. Mas normalmente a duração é para ser de 4 a 6 meses. Uhum. E quanto tempo o paciente tem que ficar sem fazer expressões? Quando a gente coloca, ele vai agindo aos poucos. Na hora que ele pegou, que ele funcionou, ela já está mais travadinha, né? Só que, Uhum. sabe os pacientes que vão muito para academia, que fazem aquelas forças, aquelas caretas? Esses pacientes, normalmente, o Botox dura menos, porque ele está todo o tempo fazendo careta, estimulando o músculo para ele voltar mais rápido. Aqueles pacientes mais tranquilos, que não expressam muita, não tem muita expressão de rosto, esses aí o Botox normalmente dura mais. Uhum. É que eu lembro que uma amiga minha, ela fez, e ela falava, para de me fazer rir, que eu não posso rir ainda porque eu fiz o Botox, Não, sabe? É uma coisa a ver. na verdade, assim, quando a gente apliquei o Botox hoje, eu peço meus pacientes ficarem 4 horas sem fazer exercício de academia, sem massagear muito o rosto, para não ter perigo de mexer, movimentar onde você infiltrou. Mas é muito raro isso acontecer. A gente pede por precaução, para evitar dele sair do ponto exato que você queira. Uhum. Obrigada, doutor. A Jamile perguntou, e quantas sessões de drenagem é recomendado para mastopexia? Então, para mastopexia, normalmente a gente coloca o taping no centro cirúrgico. Quando a gente coloca o taping, aí no quarto dia vai começar a drenagem. E é a mesma coisa, é uma receitinha de bolo. Ela vai fazer 10 sessões e a gente vai avaliar. Tem paciente que com 10 sessões está beleza, né? Tem paciente que precisa de um pouquinho mais, inchou um pouquinho mais, o organismo está um pouquinho mais devagar, né? Daí precisa um pouquinho mais. Mas, assim, de uma maneira geral, 10 sessões. Faz dia sim, dia não. Do momento que começou, faz dia sim, dia não. Praticamente 3 por semana. Então, se a gente contar 10 sessões, vão dar mais de 3 semanas. Né? Com mais 4, 5 dias antes da cirurgia. É depois da cirurgia que a gente espera para começar. Então, ela vai fazer mais ou menos um mês de sessão. Uhum. Fale um pouco sobre ritidoplastia. Ritidoplastia é a cirurgia da face, né? É a cirurgia que... uma cirurgia que a gente gosta muito. Tem muito médico, cirurgião plástico, que tem medo de fazer porque é face, né? Eles falam, mas não pode dar errado, porque é rosto. Mas nenhuma cirurgia pode dar errado, a gente faz sempre para dar certo. É Uhum. uma cirurgia que eu tenho um carinho especial, gosto muito. É a cirurgia que eu falo para minhas pacientes que a gente não faz para deixar bonito, a gente faz para rejuvenescer. Sempre vejo uma foto dela mais jovem, para ver quais os traços marcantes dela, para a gente manter esses traços na hora da cirurgia. A gente não vai mudar a traço, ela bochechuda, a gente vai tirar a bochecha.
A gente está fazendo a cirurgia para ela rejuvenescer, para ela não ficar estranha. Todos os cortes têm que ficar perfeito, né, para não ficar aparente. Eu costumo falar que a cirurgia, a ritidoplastia bem feita é aquela que, quando você está andando na rua e você não conhece a pessoa, você não pode saber o que ela fez. Você pode olhar e falar, nossa, ela tá bonita, não tem ruga Mas já... nessa idade. Mas não pode deixar sinal de que, ela fez cirurgia, tem um corte ali aparecendo. Uhum. E onde que ficam as cicatrizes? Normalmente a cicatriz é feita na frente da orelha, contorna e vai um pouquinho para trás. Quando ela chega aqui em cima, alguns casos ela entra no cabelo, né? Uhum. Depende muito do canto da sobrancelha, se você quer subir, né? Se vai deixar como tá, se tem aquelas ruguinhas franzidas aqui a gente quer esticar. Então essa cicatriz quando chega aqui, ela pode entrar no cabelo e pode ter algumas variações que a gente faz. Algumas pacientes têm o pé do cabelo aqui, ó, um pouquinho alto. Então a gente tem que tomar cuidado para não levantar muito, senão o cabelo vem para trás, né? Na hora de esticar você traz ele para posterior e daí fica um estigma de cirurgia que não pode acontecer. O Dr. Ronaldo, que eu fiz a residência lá com ele, ele tem uma técnica que a gente faz para o pé do cabelo ficar sempre no local, não ter estigma. É muito comum, a gente que é cirurgião plástico, a gente, na rua, a gente vê o paciente super bem operado, mas o pé do cabelo começa aqui atrás, né? Isso não pode acontecer. E essa ritidoplastia inclui a testa também ou não? Às vezes, essa cicatriz que para aqui, a gente faz mais uma aqui para tratar toda a testa. Às vezes ela atravessa de um lado para o outro e às vezes a gente entra na testa por vídeo. Faz um furinho e entra para tratar as rugas da testa. Tem muitos pacientes que o Botox não funciona, né? Já adquiriu imunidade e tal. Aí a gente trata ela na cirurgia. Abre para tratar. Então ela inclui a testa também. Normalmente, sempre, né, 100%, terço médio e terço inferior, que é o pescoço. O terço superior em alguns casos. Uhum. Mas daí, nesse caso que vai na testa, né? Por exemplo, ele desamassa as ruguinhas? Aquelas ruguinhas, ele melhora bastante, né? Ah, Porque por dentro a gente solta a musculatura que já está viciada para ficar ali, né? Então a pele, assim, aquele vinco ele ainda fica, mas ele fica muito mais raso, né? Não fica tão profundo, tão marcado. porque não é possível, então, esticar a testa. Eu pergunto porque tem algumas seguidoras aqui na página, a maioria é de 25 a 35, né? Essa média. Mas tem algumas que são de mais idades, elas sempre perguntam, sabe? Essas coisas eu nunca sei responder. Mas dá para esticar a testa também, né? Às vezes o cortezinho que a gente faz aqui, a gente puxa um pouquinho. Mas é aquele Uhum. mesmo problema, você não pode puxar demais, senão você tá levando o cabelo para trás, né? Uhum. Mas dá para puxar, depende muito da implantação do cabelo. Tem gente que tem a implantação do cabelo baixo, a gente pode Uhum. puxar bastante, pode deixar a testa bem esticadinha, né? Para ficar proporcional com o rosto todo. Porque você vai tratar pescoço, melhorar ângulo de mandíbula, tudo, né? Melhorar suco, olheira, aqueles pés de galinha, então você tem que tratar a testa também, Uhum. né? Obrigada. Opa, desculpa, doutor. Eu Não, pensei isso que é... você não pode continuar, pode Não, eu ia continuar. falar Eu que, não aprendi a entrevistar que, lá, ainda. que lá na clínica a gente faz muito procedimento botox, preenchimento, então tem muita paciente que tem um pouquinho de medo da parte da testa, de ter uma cirurgia um pouquinho mais extensa. Então muitos pacientes a gente trata clinicamente a região da testa, mas sempre trata, né? Seja com botox, seja com peeling, né? Mas sempre trata. Então, até para as meninas mais jovens, é sempre bom cuidar bastante da testa, porque depois é mais Sim. complicadinho, né? Pra Eu arrumar. falo que o Botox, normalmente, quem franze muita testa, a gente começa com 18, 19 anos fazer. Aí ele é um preventivo, para a testa não marcar. Diferente do Botox lá com 50, que já está marcado, que daí a gente está tratando. A Patrícia perguntou qual a diferença entre colocar pela areola ou pelo sulco. Pelo sulco, a gente tem uma região ali que a gente pode fazer a incisão. Ela pode ser de 4, 5, 6 centímetros, depende do tamanho da prótese, né? Pela areola, a gente vai fazer só embaixo da areola. Se a gente contar que a areola é redondinha, a gente vai fazer. Se a gente pegar só a metade de baixo, a gente vai contornar a metade de baixo. Então tem pacientes que têm a areola muito pequenininha.
Então, esse corte ele vai ficar restrito, ele vai ficar muito pequeno. Às vezes uma prótese um pouquinho maior não vai caber por ali. Sem contar que pode alterar um pouquinho mais a sensibilidade da areola no pós-operatório, porque tem um cortezinho muito perto. Então, a posição mais fisiológica, que agride menos o organismo, é por baixo, pelo sulco da mama. Toda cirurgia é uma agressão, ela é controlada, né? A gente está controlando tudo, mas ela está agredindo em menor ou maior parte o corpo. E ali por baixo é mais fisiológico, é um local que agride menos. A gente pode, prótese maior, aumentar meio centímetro, 1 centímetro o corte. Próteses menores você faz um cortezinho um pouquinho menor. Um local de cicatrização muito boa, então vai muito bem. Uhum. Aproveitando esse engate, né, sobre prótese, a Tati perguntou, quando faz masto e coloca por baixo do músculo, não é melhor colocar um tamanho menor? Quando a gente faz masto, coloca tanto por cima quanto por baixo do músculo, essa prótese ela tem um tamanho X, né? E esse tamanho vai pesar. Se a gente comparar esse tamanho com um tamanho maior, eu costumo dizer para minhas pacientes que sempre o menor ele vai pesar menos, a chance dele cair vai ser menor, né? Ele vai projetar um pouquinho menos. Quanto mais a gente estica a pele, maior é a chance dele desenvolver uma flacidez no futuro. Então, entre um tamanho menor e maior, se os dois ficarem bonitos, né, a paciente não quiser uma mama muito grande, o menor é melhor. Aproveitando o engate ainda, sobre a cicatrização. Qual o tempo em relação a uma cirurgia de masto com prótese? O tempo de cicatrização, a gente fala que a cicatriz ela tá cicatrizando ainda até 1 ano depois da cirurgia, ela está cicatrizando. Tanto é que a gente com creme, com injeçãozinha, com algumas coisas, a gente consegue melhorar a cicatrização até 1 ano depois. Mas a principal fase é ali nas primeiras semanas, né? Os primeiros 15 dias são primordiais, em termos de não forçar, seguir as orientações, né? Para ela não fazer machucadinho na cicatrização, que é a fase inflamatória, que é a primeira fase, e depois a fase que ele está verdadeiramente grudando, cicatrizando. Então, os primeiros 15 dias é o principal, tem que cuidar. A Elisângela quer saber quanto tempo é preciso para a recuperação depois de colocar a prótese para voltar à vida normal. Aí vai depender muito de como é a vida normal dela. Né? Por exemplo, a gente atende pacientes que não movimentam muito os braços, não pegam peso, trabalham tipo de bancária. Normalmente com 5 a 7 dias, 1 semana, ela pode voltar a trabalhar, desde que ela não carregue peso, não exagere. Se ela ficar só ali no computador, ela pode voltar com 5 a 7 dias, né? 1 semana. Agora tem paciente que é cuidadora, ela é cuidadora de outra pessoa, precisa carregar, dar banho e tal, aí tem que esperar um pouquinho mais, para não fazer força, não molhar a cicatriz, às vezes dando banho em criança, em idoso, aí tem que esperar um pouquinho mais, então por isso que é sempre individualizado. A Thali quer saber quanto tempo após a colocação da prótese de silicone pode dirigir, fazer um pouco de esforço físico e levantar totalmente o braço. Eu costumo falar para minhas pacientes que ela vai poder dirigir depois de 10, 12 dias. Né? Que eu acho que é um tempo legal para ela não fazer esforço, nada disso daí. Agora, levantar os braços, as minhas pacientes elas levantam os braços já no terceiro dia, elas levantam um pouquinho do braço, até a altura do ombro, umas 3, 4 vezes por dia, para não forçar muito. Né? Agora, levantar de exercício, de pegar peso, de voltar à vida normal, aí eu peço os 30 dias. Né? No pós-operatório, no retorno, eu sempre falo, levanta um pouquinho os braços para fazer higiene, para não deixar a musculatura contraída, faz um pouquinho de exercício sem peso, né? Mas tudo com cuidado, não voltar à vida normal, assim, que o pessoal fala muito daquele fast recovery, né? Recuperação rápida. Normalmente quando a gente faz dual plane, que ela fica metade embaixo do músculo, metade fora, a gente pode liberar um pouquinho antes o movimento dos braços. Mas eu não gosto de liberar 100%, porque a paciente pode fazer algum esforço, alguma coisa, uma região que está operada, né, e pode ter um pouquinho de dor, de incômodo. E pode até abrir os pontinhos, né? Se ele inchar demais, né, é raro, mas pode abrir uma... Normalmente o que acontece? Junta líquido dentro, esse líquido ele vai ser reabsorvido. Mas quando tem alguma fragilidade nos pontos, seja por movimentação excessiva, por alguma coisa, esse líquido sai por ali.
Está saindo líquido, tem que tomar cuidado para não entrar bactéria. Tem um caminho entre a prótese e o lado externo. Por isso que eu gosto de pecar um pouquinho pelo excesso nos primeiros dias do pós-operatório. Gosto de deixar a paciente um pouquinho mais quietinha, né? Uhum. É interessante isso, porque as meninas nunca perguntaram como evitar de abrir os pontos, mas elas sempre perguntam o que fazer depois que abre os pontos, né? É Sim, importante essa parte. é. Cuidar de abrir. Cuidado para não abrir, porque uma vez depois que abriu, ou a gente vai dar outro pontinho, ou vai passar pomada para esperar fechar, mas o que a gente quer é que não abra, né? A gente quer fazer de tudo para não abrir. Obrigada, doutor. A bichectomia realmente afina o rosto? É possível obter um resultado satisfatório? A bichectomia ela afina o rosto, sim. A gente usa esse artifício para afinar o rosto. Mas vai depender de caso de paciente. Normalmente é aqueles rostos mais redondinhos, né? Que a gente faz para afinar. Paciente que já tem o rosto muito fino, quer afinar um pouquinho mais, às vezes a bola de bichar já é pequena, né? Então não vai ter um resultado tão satisfatório quanto aqueles rostos mais redondinhos. E como que é o pós-operatório da O, bichectomia? o pós-operatório é bem tranquilo, a gente faz uma incisãozinha dentro da boca, né? O ponto que a gente faz para fechar é um pontinho que cai sozinho. Então a gente faz uma incisãozinha dentro da boca, retira a bola de bichar, né? Eu peço sempre para ele evitar coisas quentes no primeiro, segundo dia, né? Porque daí a temperatura aumenta o vaso e pode sangrar um pouquinho mais fácil. E assim, 2, 3 dias está normal. Fica uma sensibilidadezinha, mas nada que atrapalhe. Obrigada, doutor. Mais uma coisa, eu lembrei agora. Falaram que a dor da bichectomia é a mesma que de tirar siso, é verdade isso ou não? Não, muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. A bichectomia ela vai sentir só a primeira anestesiadinha, né, que a gente dá na gengiva ali, né? Depois mais nada. É um procedimento relativamente superficial do que você tirar o siso, tirar o dente, que mexe no osso ali. A bichectomia não tem nada disso daí. A bichectomia a gente tem que tomar cuidado com os nervos que passam perto dela. Uhum. Por isso é importante fazer com o médico, né? Que o médico entende muito mais anatomia que os outros profissionais. Isso. A gente estuda a anatomia a fundo, né? Tanto do corpo quanto do rosto, da face, né? O importante é ser um profissional capacitado, né? Treinado para isso. Você não pode pegar um aventureiro. Uhum. Obrigada, doutor. A Naira perguntou: qual o tempo para poder fazer outra cirurgia? Por exemplo, eu quero colocar silicone e depois fazer rino. Normalmente a gente pede para esperar 3 meses, mas em alguns casos a gente já operou até antes, né? Mas normalmente a gente gosta de esperar 3 meses, passar todo o efeito, o estresse cirúrgico, tudo isso daí. É lógico que se a primeira cirurgia foi uma cirurgia de porte pequeno, a segunda vai ser uma cirurgia de porte pequeno também, dá para a gente esperar um pouquinho menos que isso daí. Mas, como maneira básica, a gente pede de rotina para esperar uns 3 meses. Uhum. Na perna é mais indicado lipo ou lift? Depende da queixa, da flacidez. Se tiver uma flacidez muito grande, aí precisa fazer o lifting, porque daí a lipo pode deixar mais flácido ainda. Funciona como se a lipo tivesse, se a gordura tivesse enchendo a pele. Ela já está flácida, mas a gordura está enchendo um pouquinho. Na hora que você tira essa gordura, vai ficar mais flácido ainda. Eu vou aproveitar a pergunta da Nutri Ariana, que é a mesma que tem aqui. Como resolver a papada? É possível apenas com lipo? Como é o pós? E A, ela perguntou o que fazer para diminuir a papada. a papada, normalmente a gente faz uma lipinha. Quando eu vou fazer uma lipoaspiração, a paciente tem uma papada muito forte, a gente às vezes faz a lipo da papada também. Dá para fazer com uma incisãozinha abaixo do queixo ou atrás da orelha, 2 incisões. Aí a gente faz a lipo dessa região. Tem que tomar cuidado que às vezes pacientes um pouquinho mais velha pode deixar um certo grau de flacidez, né? Aí nesses casos a gente usa os tratamentos clínicos também, né? Com bioestimulador, com ultrassom microfocado, né? Então assim, cirurgicamente a gente faz uma lipo. Ou na clínica, quando não vai fazer cirurgia, a gente tem enzima que degrada a gordura,
né? A gente tem um aparelho lá que é um ultrassom microfocado, que no meu caso é o Ultraformer, que a gente usa uma ponteira para gordura e depois outra ponteira para retração de pele. E tem uma série de coisas que a gente vai usando para retrair essa pele. Porque se a paciente é mais velha, se a gente só tirar a gordura, fica mais fácil. Então, quando tem uma papadinha, é bom começar na juventude a tirar essa papada para não ter quando for mais velho. É bom sempre uma alimentação saudável e evitar de ganhar essa papadinha, né? Porque Aham, mas depois. caso tenha ganho, né? Tipo, vamos supor, uma menina não, uma mulher de 35 anos tá com uma papada ali, tá meio gordinho. Ela é magra, mas tem aquela papadinha. Então é melhor ela fazer agora do que esperar para fazer mais tarde, né? Porque muita gente diz, vou deixar para fazer cirurgia de papada, de face, quando for mais velha. Na cirurgia de face a gente já trata a papada, né? Daí para paciente mais velho, um pouquinho, quando vai fazer a ritidoplastia ou facelift, né? A gente faz o cortezinho aqui, estica tudo, na hora que estica você já diminui. E em muitos casos a gente faz uma incisãozinha embaixo do queixo para tirar essa gordura, tratar a musculatura aqui também e definir a papada. Uhum. A Fábio perguntou, doutor, faz a cirurgia de pálpebras? Sim. Sempre que tem cirurgia de face, faz cirurgia de pálpebra e às vezes faz só a pálpebra. Tem paciente que não quer mexer no rosto ou tem o rosto ok, tá legal para a idade, a gente mexe só na pálpebra. A Vanessa perguntou, quanto tempo devo esperar entre a cirurgia de mamoplastia e abdominoplastia quando não são feitos juntas? Mais ou menos uns 3 meses, é o ideal. A próxima pergunta é aqui. Deixa eu... fale sobre radiese. Onde pode ser usado e quais são os seus benefícios? Então, o Radiesse, ele é um bioestimulador, né? Um estimulador de colágeno. É uma substância que a gente injeta no corpo para produção de colágeno. Pode ser no rosto, pode ser no corpo. Ele trata um pouquinho da flacidez, porque o colágeno é o que dá sustentação à pele. Depois dos 30, 35, a gente vai perdendo mais colágeno do que a gente consegue produzir. Então a gente vai ficando mais flácido. O Radiesse é para isso, é para combater isso daí. Ele é um bioestimulador de colágeno. A gente tem Radiesse, Sculptra e Elancê, das substâncias no Brasil disponível. Todos os três estimulam colágeno e a gente tem as nossas preferências de acordo com cada pele. Uhum. E é que eu ouvi falar bastante desse radiese mesmo. Ele é o melhor de todos? Eu não costumo dizer que ele é o melhor. Na clínica a gente tem Radiesse, tem Elancê e tem Sculptra. Aí vai depender de cada caso. Eu acho que o Radiesse ele volumiza um pouquinho. Então, às vezes no rosto, que eu quero dar um pouquinho de volume e quero estimular também, eu uso o Radiesse ou o Elancê. Quando eu não quero dar volume, mas eu quero só dar tração para a pele, eu prefiro o Sculptra, né? Para algumas regiões do corpo, eu prefiro o Radiesse. Para outras, eu prefiro o Sculptra. Então, assim, tudo é pela indicação, né? A gente tem que saber ver, avaliar e escolher o melhor deles. E também tem, assim, um caso interessante. Às vezes a paciente não responde muito bem a um deles. Na hora que você troca para o outro, ela responde melhor. Então tem isso também. Então, o radiesse... Agora eu aprendi a falar, que eu vi que o doutor fala radiesse. Tá falando radiesse. Ele é bom também para o bumbum ali, para aquela Sim, área. a gente É das... aplica, a gente aplica bastante no bumbum para levantar um pouquinho. Ele melhora o ângulo ali do sulco do glúteo, né? Ele levanta um pouquinho, ele puxa toda a pele para cima. Bem interessante. É como se fosse um lifting sem cortes. Mais ou menos, né? A gente injeta ele no glúteo, numa região que a gente quer estimular, para tracionar a pele um pouquinho para cima. Faz os vetores que você quer de tração. Daí, aí o corpo começa a reagir. É importante falar que o resultado não é na hora. O resultado demora 30, 40, 60 dias e às vezes precisa de mais de uma sessão. Faz hoje, daqui 30 dias faz uma segunda sessão e daí vai avaliando cada caso. A Gi Fernandes perguntou: para tratar rugas, bigode chinês, botox ou ácido hialurônico? Qual o melhor? O Botox, ele é para rugas de expressão, né? Normalmente é do olho para cima. Em volta do olho, testa, glabela, né? O Botox, ele vai tratar rugas que ela aparecem quando a gente ri, que a gente tem expressão no rosto.
O bigode chinês é uma ruga que está ali, a gente tendo expressão ou não, ela está aparecendo. Então isso daí é por causa da flacidez da pele, que ela fica flácida, ela desce. Aí aparece aqui. Então a gente tem que tratar com preenchimento. A gente tem que voltar a pele para o local, tem que levantar, tratar as ruguinhas. Então daí é preenchimento. E até com esses bioestimuladores é possível tratar Sim, isso? a gente usa bioestimulador para tratar isso também, né? Daí o bioestimulador e o preenchimento eles vão atuar junto, né? Existe até técnicas que a gente preenche e bioestimula, para a gente ter os dois efeitos, de retração e de colocar a pele no lugar. Interessante. A Evanisa perguntou, por que dá seroma? Seroma é o acúmulo de líquido, né? Seja no abdômen, na mama, e normalmente esse líquido é a gordura que se liquefaz. Quando a gente usa, quando a gente faz uma lipo muito grande, tira muito, 7, 8, 9 litros, eu costumo deixar um dreninho no primeiro dia, para justamente tirar esse líquido e evitar o seroma. Porque a gordura ela vai se liquefazer um pouquinho. Quando a lipo é muito extensa e a gente calcula que esse líquido vai ficar um pouquinho demais, a gente deixa um dreno para evitar o seroma. Uhum. É o líquido A, que acumula e o corpo demora para absorver. uhum. A Vanessa perguntou, como é a prótese do bumbum? Preciso trocar? Se precisar, depois de quanto tempo? A prótese do bumbum é a mesma coisa da prótese de mama hoje, né? A gente vai acompanhando, se ela tiver ok, ela continua, ela fica lá. A incisão que a gente faz é entre os dois glúteos, né? Bem no meio. E daí a gente tem acesso para os dois lados. Coloca uma prótese para cada lado. Normalmente ela fica dentro da musculatura, para ela não se mover ali conforme caminha. E eu oriento os pacientes sempre que coloco prótese de glúteo, tem que malhar o glúteo a vida toda, para deixar o músculo bem forte e segurar a prótese no local. Uhum. Então, nesse caso, vale também para prótese de silicone sempre malhar o músculo para deixar a prótese A no lugar? prótese de mama não, a prótese de glúteo sim. A prótese de mama ela tá ali, ela tem um local mais definido para ela ficar. A prótese de Aham. glúteo, ela tá dentro do glúteo. A prótese de mama ela tá ou em cima ou embaixo. Né? A do Ah, glúteo, ela tá dentro do glúteo, então ele tem que ficar firme para ele segurar a prótese ali e não ficar virando. nossa, olha, eu que tenho aqui o índice de cirurgia plástica, ficava pensando dentro do músculo. Esqueci que submuscular é sob o músculo, né? Isso. Cabeça. E a Vanessa ainda perguntou: precisa fazer algum exame para ver como está? Normalmente, quando a gente coloca a prótese hoje, eu peço para fazer o exame daqui 5 anos. Né? Um ultrassomzinho. Se tiver dor, se tiver dúvida, faz uma ressonância magnética. Tem a ressonância vê tudo, com mais detalhamento. Mas se for só para acompanhar o ultrassom, vale a pena. A Gabi perguntou: a bichectomia também resolve problemas de quem morde muito a bochecha? Às vezes sim. Tem gente que morde a bochecha por dentro porque a bola de bichar é grande e está empurrando ali. Né? Então, em alguns casos, sim. A gente nunca precisou fazer uma bichectomia para resolver isso daí. Mas, teoricamente, ela resolve, sim. E uma pergunta me surgiu agora na cabeça, eu já tinha pensado até. Altera a voz fazer bichectomia ou não? Por... Não, não. A voz não. Não, não Porque altera. porque a corda vocal tá lá embaixo, né? A bichectomia a gente vai mexer mais para cima. É que tem gente que às vezes fala com aquele jeitinho mais gordinho, Isso. sabe? Acho que até eu falo assim com um jeitinho mais infantil. Eu pensava que era por causa da bochecha. Mas assim, muda muito pouco assim de voz, de estrutura, muito pouco. O que acontece é que afina um pouquinho. A Mari perguntou: cirurgia do abdômen tem algum risco? Toda cirurgia tem o seu risco. A gente faz exame pré-operatório, opera em hospital que tem toda a estrutura justamente para diminuir esse risco ao máximo, né? Mas toda cirurgia tem seu risco. Por isso que tem os exames antes, tudo bonitinho. A Rita falou: Dr. Paulo Cury, um profissional fantástico. Ah, E a, obrigado. e a Franciele: Dr. Paulo é top. Fiz pós-operatório, amei e já indiquei para várias clientes. A Rita falou: colocar a prótese de mama por baixo do músculo cria um efeito mais natural ou não interfere no resultado final?
Normalmente, quando a gente coloca por baixo do músculo, ele tem mais camada em cima da pele, em cima da prótese, né? Então, uma prótese, a mesma prótese em cima ou embaixo, normalmente embaixo do músculo ela vai dar um aspecto mais natural, porque ela tem mais camada em cima para recobrir, para atenuar as curvas. Próxima pergunta. É possível diminuir o tamanho do nariz na rinoplastia fechada? Gostaria de empinar o nariz também. E, se possível, explique a diferença entre as duas e quando cada uma é indicada. A rinoplastia fechada é a rinoplastia que não tem nenhum corte que aparenta, né? A rinoplastia aberta faz um cortezinho aqui embaixo e descola o nariz para a gente ver, né? Para deixar aberto e para a gente ver. Hoje em dia a discussão nem é muito entre fechada e aberta, né? Hoje em dia a gente sabe que a aberta ela é muito superior, que o que você consegue fazer, o que você consegue mexer com visão direta. Poucos os cirurgiões consagrados de nariz hoje fazem só fechada, né? Eles fazem fechada em alguns casos selecionados, mas a maioria dos casos é rinoplastia aberta, né? Para estruturar tudo isso aí, você pode mexer no nariz inteiro. Diminuir, aumentar, elevar, abaixar, refinar a ponta, tudo isso aí. Eu acho que as meninas têm medo, né, da aberta por causa da cicatriz, né? Mas a cicatriz é bem mínima. É bem mínima, nem vai dar, não você nem vê. Fica aqui e desaparece. Uhum. Ainda essa parte sobre rinoplastia, eu vou engatar uma pergunta com a outra que daí fica mais fácil. Meu nariz é caído. Gostaria de saber como resolver isso através da cirurgia plástica. É necessário combinar com preenchedores? Não, normalmente quando a gente faz a cirurgia do nariz é para não precisar usar preenchedor, porque o preenchedor a cada ano você precisa refazer, né? A cirurgia não, é para ela ser definitiva, né? Aí você estrutura, a gente usa a cartilagem do septo para estruturar e levantar a pontinha do nariz, refinar, deixar mais bonita, né? Trazer um pouquinho para baixo, para cima, você faz de tudo e é para ser uma cirurgia definitiva. Então, a cartilagem que tira daqui é colocada Lá aqui. de dentro, do meio mesmo aqui, ó, você usa a cartilagem lá de dentro para estruturar toda a ponta do nariz. Que interessante. Obrigada, doutor. Como se livrar do inchaço pós-operatório? Toda cirurgia vai inchar um pouquinho, né? Toda cirurgia vai inchar, né? Aí a gente se livra fazendo repouso, né? Evitando lugares muito quentes, né? Fazer muito movimento, né? Aí a gente sabe que tem paciente que de natureza assim, incha um pouquinho menos, outras incham um pouquinho mais. Fazendo drenagem linfática, né? Ajuda a desinchar, mas basicamente é isso. Então, no caso, o doutor falou sobre calor, né? É melhor fazer a cirurgia plástica no inverno, nos dias frios, assim? Na verdade, assim, o calor você incha um pouquinho mais e é menos confortável, né? Mas hoje em dia, eu costumo falar assim, se for melhor fazer, se a gente usar esse termo assim, é melhor fazer no inverno, então no Rio de Janeiro não tem inverno, não vai ter cirurgia plástica, né? Uhum. A gente tem que evitar de ficar no sol em ambientes muito quentes. Você não vai fazer uma cirurgia plástica e ir na beira-mar, né, no Rio. Mas você ficar em casa ali, ligar um ventilador, ligar o ar-condicionado, tá ok. Você resfriou um pouquinho, né, o quarto, a sala, você fica super bem. Uhum. E agora, falando sobre clima, né, ainda, a rinoplastia, então, é melhor fazer no verão, por causa do inverno? Não, a gente costuma falar que a cirurgia ela é mais confortável para o paciente em épocas mais frias. A rinoplastia você não fica com muita malha, mas por exemplo, você faz uma lipo, você fica inteira com malha, placa, com tudo isso daí. Isso aí dá um pouquinho de calor, né? Tem muitos pacientes que às vezes não tem um ar-condicionado em casa, tudo isso daí. Então no inverno é mais confortável. É, e pode trocar a prótese de glúteo por uma maior se eu quiser? Pode, se couber, se tiver dimensão para isso, pode sim, sem problema nenhum. A Vânia perguntou: fiz abdominoplastia, não gostei porque fiquei com estria no umbigo. Tem como fazer uma outra abdominoplastia para tirar essas estrias em cima do umbigo? Então, as estrias que estão para cima do umbigo é muito difícil tirar, né? Porque se a gente pensar em abdominoplastia, a gente tira a pele da região do umbigo até lá embaixo, onde muita gente tem o corte da cesárea. A gente tira toda essa pele de baixo e a pele de cima estica até lá embaixo.
né? Então, então, assim, normalmente é do umbigo até lá embaixo. Se as estrias estão para cima do umbigo, na hora que a gente fizer uma abdominoplastia, a gente não vai tirar ela, mas ela vai parar lá embaixo, lá perto do pubis. Então, normalmente ela fica escondida, mas tirar 100% não dá. Então é importante as meninas também hidratarem a pele para Sempre, não dar. sempre. Não só no pós-operatório, no pré-operatório também. Tem algumas pacientes que têm a pele muito seca que a gente faz preparo de pele antes de operar. E nessa parte, é que eu lembro que perguntaram também alguma vez, é melhor creme ou óleo? Depende, né? Depende de cada pele, de como tá, se ela já tem estria, se ela não tem. Ela tem que estar hidratada. Tem paciente que usa já creme, tem a pele bem hidratada, já tem o creme que ela gosta de usar, eu peço para continuar usando esse mesmo creme no pré-operatório. Aí no pós-operatório eu passo um óleozinho, né, que a gente manda manipular, que se ele cair na cicatriz, eu sei que ele não vai irritar nada disso daí. A Juliana perguntou, lipo é mais perigosa que a abdominoplastia? É difícil a gente falar qual cirurgia é mais perigosa, né? A gente sabe que toda cirurgia tem o seu risco, né? Que é um risco calculado, né? Por isso que a gente opera. Se o risco você não soubesse, você não faria, né? E você tem que fazer num profissional capacitado, né? O índice de complicações é muito pequeno na cirurgia plástica. A gente pensar em todas as cidades, todos os hospitais, quantas cirurgias tem por dia, o índice de complicação é mínimo, mínimo, mínimo. E normalmente, quando tem uma complicação, ela acontece por uma sucessão de erros. Alguma sucessão de erros deu alguma coisa errada. A Vanessa perguntou, tem como melhorar a hérnia umbilical com a abdominoplastia? Sempre que a paciente tem hérnia umbilical, a gente faz a hérnia junto da abdominoplastia. Sempre. Aí você já está mexendo ali na região, no umbigo, tudo, a gente já trata a hérnia, já corrige a hérnia junto com a abdominoplastia. A Val Ciclista perguntou, faz consulta online para quem mora distante? Fazemos. Fazemos consultas online, as pacientes mandam os exames, ela vem para operar, daí a gente vê ela no pós-operatório, confirma se é isso que a gente viu no vídeo, em foto, tudo, com a cirurgia já agendada. Entrando, aproveitar a pergunta dela, que tem uma aqui relacionada, posso operar e viajar depois de quanto tempo? Normalmente a gente pede 15 dias, se for uma viagem de avião, assim, né? De ônibus, se for uma viagem de ônibus, pelo menos uma semana. Aí, dependendo da distância que ela vai de ônibus, a gente precisa usar a medicação antitrombótica, né? E pedir para ela caminhar um pouquinho no corredor do ônibus, né? Para não ficar com as pernas para baixo, usar meia elástica. Então, tudo vai depender da distância e do meio que ela vai. Se ela for de carro, é um pouquinho mais fácil, ela consegue se mexer um pouquinho mais, pode parar de hora em hora para dar uma caminhada. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Eu fiquei imaginando a pessoa caminhando dentro do ônibus, então é melhor esperar do que ficar caminhandinha dentro do Sim, ônibus. às vezes a gente pede, vai caminhando, sai da sua poltrona, vai até lá no fundo, volta, porque precisa mexer, isso aí circular o sangue. A Cami perguntou, precisa emagrecer antes da abdominoplastia? Depende muito do peso que ela está antes. A gente calcula o peso, faz o IMC, que é a relação do peso com a altura. Tem algumas pacientes que estão um pouquinho mais gordinha. Então a gente explica quais os benefícios dela emagrecer, né, e quais os benefícios dela operar do jeito que ela está. Tem algumas pacientes que não conseguem emagrecer, estão naquele peso gordinho desde que se conhece por gente. Então não adianta a gente pedir para ela emagrecer, que ela não vai emagrecer. Então a gente opera, né, explica para ela que tem algumas limitações da cirurgia por causa desse peso e que essa cirurgia sirva de estímulo para depois ela perder um pouquinho de peso, entrar numa vida mais saudável. A Nanda perguntou, doutor, pós-lipoescultura indica mais o uso da tala ou espuma? Eu gosto muito, depois da lipoescultura, da cinta compressiva com tala. Né? A gente põe tala no abdômen, no flanco, nas costas, vai colocando as talinhas. A Ana Flávia perguntou, eu acrescento óleo Dorsani no meu hidratante. Posso seguir com esse óleo?
O Dersane é muito bom, né? Algumas pacientes a gente usa, né? Pode seguir que tá excelente. A próxima pergunta é: até que idade é permitido fazer cirurgia plástica? Eu costumo falar que não tem idade máxima, tem a saúde que a paciente apresenta. Se ela tiver 80 anos, mas tiver saúde top, ela pode operar. Mas se ela tiver 60, tipo, diabético, hipertenso, cheio de problema de saúde, tudo, aí a gente vai avaliar o risco-benefício. A Vanessa perguntou: pode fazer a lipoescultura nas costas ao mesmo tempo que a prótese de glúteo? E a gordurinha pode colocar no bumbum mesmo com a prótese? Pode, pode, mas normalmente quando a gente vai fazer a lipoescultura, a gente não coloca prótese, a gente coloca gordura. Posso colocar 200, 300, 400 ml de gordura, né? Tudo com maior segurança. Mas posso colocar prótese também e um pouquinho de gordura, também posso. Não é a nossa rotina, a gente não faz isso daí. Quando a gente faz a lipo e vai colocar gordura, eu coloco só gordura. Consigo colocar gordura, moldar o glúteo, né, do jeito que eu quero. Doutor, eu vou colocar aqui na caixinha de perguntas. Doutor, fiz minha mastopexia, não está ficando num formato legal. Tem alguma coisa que posso fazer para ela encaixar melhor? Às, Daí ve- aqui eu não às vezes a gente leu. usa uma faixa no colo da mama aqui em cima, para posicionar ela melhor. Às vezes para baixar um pouquinho, para melhorar o edema, o formato. Então isso vai depender muito de cada caso, a posição do sutiã cirúrgico, tudo isso daí pode influenciar. Às vezes eu coloco um rolinho aqui no meio para ajudar a comprimir a parte de dentro das mamas que o sutiã não aperta muito. Quantas camadas são cortadas numa abdominoplastia? É igual uma cesariana? Quantas camadas são cortadas no quê? Numa abdominoplastia, é Na, igual a cesariana? na abdominoplastia a gente corta a pele, o subcutâneo, que é a gordura, né, até chegar ali perto da musculatura. Na musculatura a gente plica ela, né, a gente costura a musculatura para tratar diástase, que é o afastamento da musculatura. Numa cesariana a gente vai musculatura, chega lá no útero para tirar o bebê, né, na cesariana. Então a cesariana é muito mais profundo, por isso que normalmente ela dá um pouquinho mais de dor do que uma abdominoplastia pura. Uhum. A Vicky perguntou, pediu para o doutor falar sobre otoplastia. Otoplastia é a cirurgia das orelhas, né, que normalmente a gente opera a partir dos 7 anos de idade, para orelha em abano. A gente pode melhorar tanto o formato das curvaturas da orelha, quanto colocar ela para dentro, mais coladinha no rosto. A partir normalmente dos 7 anos, que é quando a orelha já se desenvolveu mais de 80%. Aqui essa pergunta. Tem algum risco do corpo rejeitar a prótese de silicone? Eu costumo dizer que rejeitar é muito raro, né? Eu ainda brinco com as minhas pacientes. É mais fácil ganhar na Mega Sena, assim. Mas pode acontecer, mas é muito raro. O que normalmente a gente escuta, rejeitou a prótese, né? A minha amiga rejeitou a prótese. Não é que rejeitou, é que teve infecção durante a cirurgia, seja da prótese, do material, do procedimento, né? Então a infecção é muito mais comum, né? Mas rejeição é bem difícil. Uhum. Doutora, a gente tem 1 minuto e 15 de live. Daí tem mais duas perguntas aqui. Eu acho que não vai dar tempo de responder. Eu não sei se o doutor quer continuar ou se eu mando pro doutor e o doutor responde depois. O Né? que que o doutor... Quer responder essas duas perguntinhas? A gente responde. Será que dá tempo? 1 minuto? Vamos, vamos Bem tentar. básico. Resposta. Bem rapidinho. Então, na mini lipo. Quanto tempo de recuperação? Depende da mini-lipo. Mini-lipos mais curtinhas, a paciente volta a trabalhar no outro dia, né? Bota uma cinta compressiva e volta a trabalhar. Uhum. E a Belle perguntou: posso usar o sutiã cirúrgico normal mesmo depois do tempo indicado, tipo para dormir? Pode, pode. Usou mais tempo, melhor, não vai fazer mal nenhum. O que não pode é usar menos tempo. Ah, tá. Então, doutor, é isso. Muito obrigado por ter aceito participar da live. E para as meninas de Maringá, sigam o doutor também, quem é da região. Sigam o doutor no Insta. Eu que É isso. Obrigada. agradeço. Obrigado pelo convite. Né? Foi uma hora bem especial. Acho que a gente pôde tirar bastante dúvidas das pacientes.
E quem tiver mais dúvidas pode mandar aí